Mais um vídeo saindo aqui para o nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que eu sei que vai fazer um sentido muito grande para a sua vida, porque nós iremos falar hoje sobre coragem. Isso mesmo. Quem aí tem coragem, tem ousadia para fazer milagres? Porque Jesus, quando ele veio, ele falou assim, ó, que nós poderíamos fazer os milagres que ele fazia e até maiores. Mas até quando você acredita nisso? Olha essa palavra. Está escrito em Mateus 14, 25 a 32. E eu quero ler essa palavra para que você entenda do que eu estou falando. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo-os andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: És um fantasma! E gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Salva-me, Senhor. Logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhes: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa é a palavra de Deus que está aqui na promessa de Deus. Essa é a promessa. Isso aqui é a promessa de Deus para as nossas vidas. E aqui está o manual da nossa vida. E o que é que Deus, que Jesus quis falar para nós através dessa parábola aqui, com todo Pedro? O que é andar sobre as águas? Você tem andado sobre as águas? E aí eu quero trazer os insights para você, para que você entenda o que é quando Deus fala sobre isso. Quando Jesus fez com que passasse todas as coisas da nossa vida, elas são amarradas no propósito de Deus, na nossa missão, no que viemos fazer aqui. O andar sobre as águas, o andar na graça, o andar no poder, o andar na luz, é nós todos os dias quando nós entendemos que não somos por nós, que somos por Cristo. Se eu olho para Cristo, se eu olho em direção às coisas de Deus e eu consigo entender que o jogo da vida ele é 100% espiritual, eu consigo andar sobre as águas. Só que quando eu olho para um problema que eu sinto que aquilo não vai, que eu não vou conseguir resolver, é quando eu duvido das coisas. Que foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava com o olhar focado em Jesus, porém no momento que ele olhou para o vento, ele distraiu de Jesus. E aí afundou. E Jesus falou para ele: Por que duvidaste? E é isso que eu quero trazer para você hoje, amados. A nossa coragem, ela tem que ter uma base nas coisas que Cristo nos ensinou nessa terra. A nossa coragem, ela tem que ser uma coragem com ousadia, acreditando fielmente que as promessas de Deus que está nessa Bíblia, elas são fiel a nós. Se Jesus mandou Pedro andar sobre as águas, por que ele duvidou? Já parou para pensar? Se ele já estava andando, ele já estava caminhando, ele já estava andando, por que ele duvidou? Por que ele olhou para o vento? Porque é humano. Da mesma forma que eles estavam no barco naquela outra passagem e Jesus estava dormindo e eles se desesperaram achando que o barco ia afundar, mesmo com Cristo dentro do barco. Eles sofreram dessa forma. Imagine se soltar e andar sobre as águas. O medo e a insegurança é típico dos humanos. Nós somos humanos. E o medo, até um certo ponto, ele é bom. Mas a coragem, ela tem que prevalecer. Nós podemos ter medo, mas o medo, ele não pode nos dominar. Que é o que acontece com a maioria de nós. Eu quero trazer essa palavra para você hoje, para te dizer que se você tiver a coragem e a ousadia de olhar para Cristo, de colocar Ele no centro da sua vida e focar nas coisas que Ele falou, você vence qualquer coisa. E quanto mais você avança na vida, quanto mais você se desafia, quanto mais você anda sobre as águas, mais coragem você fica.
Eu vou falar por mim. Eu era medrosa nas coisas. Para mim fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje, para mim gravar um vídeo, para estar aqui hoje falando para muitas pessoas, foi um desafio muito grande. Mas o meu medo, a minha falta de coragem, não era, como que fala, por não saber o que falar. Eu não sabia mesmo o que falar. Que isso também são coisas que, se Deus falou para Pedro andar sobre as águas, porque Deus ia colocar alguma coisa para ele se sustentar. Quando eu estou aqui falando para você sobre a palavra de Deus, não sou eu. Deus, através de mim, fala. Fala para você as coisas que muitas vezes para uns faz sentido e para outros não. E tá tudo bem. Porque a mensagem, ela chega para quem tem que chegar. A nossa coragem, ela tem que ser baseada em Cristo Jesus. Nas coisas que Ele nos ensinou e que Ele nos mostrou. Que se você der, colocar o pé, Ele vai colocar o chão sempre. Pega essa chave porque é poderosa. Não importa o que você faz, não importa o que você está fazendo, não importa o cenário de vida que você se encontra, não importa, preste atenção, meus amados, não importa se você tiver coragem de agir, se você colocar uma disciplina na sua vida, se você colocar um foco em alguma coisa, como em Jesus, por exemplo, porque Pedro, ele colocou o foco em Jesus e começou a andar. E nós temos que nosso principal foco tem que ser Jesus. Mas quando eu olho para Jesus, eu consigo colocar o foco daquilo que eu quero fazer. Eu consigo chegar em qualquer lugar. Porque na realidade, Jesus é o nosso foco. Jesus é o nosso foco. Coloque Jesus no seu barco. Coloque Jesus no barco da sua vida e deixe Ele cuidar de você. Meus amados, a maioria de nós só nos atrapalhamos na vida porque nós queremos levar as coisas na nossa força. Nós que queremos executar aquilo que não é nosso dever. Nós devemos sim nos colocar o dispor de Deus. Eu estou aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Pai, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá coragem para avançar todos os dias da minha vida. Me dá ousadia, me ensina a ter foco naquilo que eu quero fazer. E Deus, Ele vai te mostrar as coisas que você tem que fazer, meus amados. Porque comigo foi assim desde o começo. Eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não tinha Cristo no meu barco. E eu rodei por muito tempo. Eu fiquei quase 30 anos, eu falo que dentro de um labirinto, sem achar a saída. Porque a única saída para a nossa vida, a única saída para vivermos os propósitos de Deus aqui na terra é Jesus. Sem Ele você jamais conseguirá chegar. Está escrito, Ele que falou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier a mim jamais perecerá. E eu quero te desafiar a pensar nisso hoje, colocar Jesus no centro da sua vida e colocar Ele no barco da sua vida todos os dias. E quando Ele mandar você marchar, quando Ele falar, olha para mim, vem, que foi o que Ele falou para Pedro, que os seus passos sejam firmes em direção a Ele. Porque nós temos que crer verdadeiramente nisso. E quando eu falo crer, eu estou falando de uma fé racional. Pedro, ele só andou sobre as águas e ele foi até um certo ponto porque ele estava com uma fé racional de que Jesus estava ali e que Jesus ia segurar na mão dele caso ele caísse. O fracasso dele foi olhar para a tempestade, que é o que acontece com a gente. Muitas vezes nós estamos a um passo de conquistar algo grandioso, mas aí o nosso sentimento, as nossas crenças, as nossas limitações nos faz pensar, não sou merecedor, como que eu estou fazendo isso? Eu não sou Jesus, por exemplo, para andar sobre as águas. E aí nós afundamos, e afundamos mesmo. Isso é em tudo na nossa vida. Então, a minha palavra para você hoje é que você tenha ousadia para andar sobre as águas, acreditando que Jesus está lá. Acreditando que cada passo que você dê, Jesus está contigo, estendendo a mão e te trazendo para o barco toda hora, todo o tempo, todos os dias da sua vida. Creia nisso, meus amados. Tenha coragem, tenha ousadia. Não permita que o medo, que a insegurança, que a culpa, que a incerteza te trave os seus objetivos, acabe com os seus sonhos, delimite as suas forças e faça com que você regrida na fé. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e
que a coragem seja sua companheira diária e que você vença todos os desafios que vier na sua vida, porque você nasceu para uma vida abundante e próspera nessa terra. Que Deus abençoe sua vida. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhes: homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa é a palavra de Deus que está aqui na promessa de Deus. Essa é a promessa. Isso aqui é a promessa de Deus para as nossas vidas, e aqui está o manual da nossa vida. E o que é que Deus, o que Jesus quis falar para nós através dessa parábola aqui que contou Pedro? O que é andar sobre as águas? Você tem andado sobre as águas? E aí eu quero trazer os insights para você, para que você entenda o que é quando Deus fala sobre isso. Quando Jesus fez com que passasse todas as coisas da nossa vida, elas são amarradas no propósito de Deus, na nossa missão, no que viemos fazer aqui. O andar sobre as águas, o andar na graça, o andar no poder, o andar na luz, é nós todos os dias quando nós entendemos que não somos por nós, que somos por Cristo. Se eu olho para Cristo, se eu olho em direção às coisas de Deus e eu consigo entender que o jogo da vida ele é 100% espiritual, eu consigo andar sobre as águas. Só que quando eu olho para um problema que eu sinto que aquilo não vai, que eu não vou conseguir resolver, é quando eu duvido das coisas, que foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava com o olhar focado em Jesus, porém no momento que ele olhou para o vento, ele distraiu de Jesus e aí afundou. E Jesus falou para ele: por que duvidaste? E é isso que eu quero trazer para você hoje, amados. A nossa coragem, ela tem que ter uma base nas coisas que Cristo nos ensinou nessa terra. A nossa coragem, ela tem que ser uma coragem com ousadia, acreditando fielmente que as promessas de Deus que está nessa Bíblia, elas são fiel a nós. Se Jesus mandou Pedro andar sobre as águas, por que ele duvidou? Já parou para pensar? Se ele já estava andando, ele já estava caminhando, ele já estava andando, por que ele duvidou? Por que ele olhou para o vento? Porque é humano. Da mesma forma que eles estavam no barco naquela outra passagem e Jesus estava dormindo e eles se desesperaram achando que o barco ia afundar, mesmo com Cristo dentro do barco. Eles sofreram dessa forma. Imagine se soltar e andar sobre as águas. O medo e a insegurança é típico dos humanos. Nós somos humanos. E o medo, até um certo ponto, ele é bom. Mas a coragem, ela tem que prevalecer. Nós podemos ter medo, mas o medo, ele não pode nos dominar. Que é o que acontece com a maioria de nós. Eu quero trazer essa palavra para você hoje, para te dizer que se você tiver a coragem e a ousadia de olhar para Cristo, de colocar Ele no centro da sua vida e focar nas coisas que Ele falou, você vence qualquer coisa. E quanto mais você avança na vida, quanto mais você se desafia, quanto mais você anda sobre as águas, mais coragem você fica. Eu vou falar por mim. Eu era medrosa nas coisas. Para mim fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje, para me gravar um vídeo, para estar aqui hoje falando para muitas pessoas, foi um desafio muito grande. Mas o meu medo, a minha falta de coragem, não era, como que fala, por não saber o que falar. Eu não sabia mesmo o que falar. Que isso também são coisas que, se Deus falou para Pedro andar sobre as águas, porque Deus ia colocar alguma coisa para ele se sustentar. Quando eu estou aqui falando para você sobre a palavra de Deus, não sou eu. Deus, através de mim, fala para você as coisas que muitas vezes para uns faz sentido e para outros não. E tá tudo bem, porque a mensagem ela chega para quem tem que chegar. A nossa coragem, ela tem que ser baseada em Cristo Jesus, nas coisas que Ele nos ensinou e que Ele nos mostrou, que se você colocar o pé, Ele vai colocar o chão sempre. Pega essa chave porque é poderosa. Não importa o que você
faz, não importa o que você está fazendo, não importa o cenário de vida que você se encontra, não importa, preste atenção, meus amados, não importa se você tiver coragem de agir, se você colocar uma disciplina na sua vida, se você colocar um foco em alguma coisa, como em Jesus, por exemplo, porque Pedro, ele colocou o foco em Jesus e começou a andar. E nós temos que nosso principal foco tem que ser Jesus. Mas quando eu olho para Jesus, eu consigo colocar o foco daquilo que eu quero fazer. Eu consigo chegar em qualquer lugar. Porque na realidade, Jesus é o nosso foco. Jesus é o nosso foco. Coloque Jesus no seu barco. Coloque Jesus no barco da sua vida e deixe Ele cuidar de você. Meus amados, a maioria de nós só nos atrapalhamos na vida porque nós queremos levar as coisas na nossa força. Nós que queremos executar aquilo que não é nosso dever. Nós devemos sim nos colocar o dispor de Deus. Eu estou aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Pai, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá coragem para avançar todos os dias na minha vida. Me dá ousadia, me ensina a ter foco naquilo que eu quero fazer. E Deus, Ele vai te mostrar as coisas que você tem que fazer, meus amados. Porque comigo foi assim desde o começo. Eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não tinha Cristo no meu barco. E eu rodei por muito tempo. Eu fiquei quase 30 anos, eu falo que dentro de um labirinto, sem achar a saída. Porque a única saída para a nossa vida, a única saída para vivermos os propósitos de Deus aqui na terra é Jesus. Sem Ele você jamais conseguirá chegar. Está escrito, Ele que falou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier a mim jamais perecerá. E eu quero te desafiar a pensar nisso hoje, colocar Jesus no centro da sua vida e colocar Ele no barco da sua vida todos os dias. E quando Ele mandar você marchar, quando Ele falar, olha para mim, vem, que foi o que Ele falou para Pedro, que os seus passos sejam firmes em direção a Ele. Porque nós temos que crer verdadeiramente nisso. E quando eu falo crer, eu estou falando de uma fé racional. Pedro, ele só andou sobre as águas e ele foi até um certo ponto, porque ele estava com uma fé racional de que Jesus estava ali e que Jesus ia segurar na mão dele caso ele caísse. O fracasso dele foi olhar para a tempestade, que é o que acontece com a gente. Muitas vezes nós estamos a um passo de conquistar algo grandioso, mas aí o nosso sentimento, as nossas crenças, as nossas limitações nos faz pensar, não sou merecedor, como que eu estou fazendo isso? Eu não sou Jesus, por exemplo, para andar sobre as águas. E aí nós afundamos, e afundamos mesmo. Isso é em tudo na nossa vida. Então a minha palavra para você hoje é que você tenha ousadia para andar sobre as águas, acreditando que Jesus está lá. Acreditando que cada passo que você dê, Jesus está contigo, estendendo a mão e te trazendo para o barco toda hora, todo tempo, todos os dias da sua vida. Creia nisso, meus amados. Tenha coragem, tenha ousadia. Não permita que o medo, que a insegurança, que a culpa, que a incerteza te trave os seus objetivos. Acabe com os seus sonhos. Delimite as suas forças e faça com que você regrida na fé. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que a coragem seja a sua companheira diária e que você vença todos os desafios que vier na sua vida, porque você nasceu para uma vida abundante e próspera nessa terra. Que Deus abençoe sua vida.